Amém, amém. Alô? Bom dia, igreja. Bom dia. Bom estar com vocês agora pela manhã, nesse domingo. Domingo agradável. Estamos às portas do Natal. E esse texto agora, lido agora pela ministra comissionada Ana Cecília, ela fala do nascimento de Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, por nos trazer aqui à Tua casa, Deus. Te pedimos que o Espírito Santo aqui se revele a cada um. Fala individualmente, Senhor Deus. Fala a cada um, Senhor Deus, de forma individual, Paizinho. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Poder sentar? Como o ministro Tiago falou na abertura do culto, hoje é o 4º domingo do Advento. Ao longo desses 4 últimos domingos, nós vemos pregando, a igreja vem recebendo informações, sendo ensinada a viver, a se preparar para a vinda do Messias, que é Cristo Jesus. Ao longo de cada domingo, uma vela dessa tem um significado, ela foi acesa. E hoje, a última vela, a vela branca, a vela dos anjos, onde eles anunciam o nascimento de Cristo. E como você veio se preparando ao longo desse tempo, desses 4 domingos, como você vem se preparando para receber Cristo Jesus. Talvez você já tenha comprado a sua roupa nova. Talvez você já tenha comprado o seu sapato, seus perfumes. Talvez você já tenha comprado presente para os parentes, amigos secretos. Talvez você já saiba onde vai passar a noite do dia 24, dia 25. Talvez você já tenha planejado tudo isso. Alguns talvez já estejam de viagem marcada para o encontro da família. Mas como você vem se preparando para receber o Messias? Você parou para pensar nisso? Você criou cada detalhe do seu Natal. Como vai ser? A ceia, o banquete, o vinho, a champanhe, o refrigerante. Mas qual foi o seu planejamento para receber Cristo? O Evangelho de Mateus é uma das obras literárias mais ricas que podemos encontrar. No primeiro capítulo, ele destina 17 versículos para narrar, para contar a genealogia de Jesus. Ele é muito rico. E é nesse evangelho, nos capítulos 5, 6 e 7, que tem o Sermão do Monte. Que para muitos biblistas, estudiosos, se a Bíblia fosse resumida, pudesse ser resumida, o Sermão do Monte seria o suficiente para que nós tivéssemos uma regra de fé. Porque o Cristo Jesus, ele nos diz como nós devemos nos comportar diante de Deus, diante do próximo e diante de nós mesmos. Mas como foi o nascimento de Cristo? Lá no versículo 18 diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Já começa contando a história. Mateus já começa contando a história. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ela já estava comprometida com José. Mas ela ainda não podia ter relações com ele. Ela era noiva, mas já era comprometida com ele. Mas ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Isso não é história de carochinha. Isto é uma história real. Aquela mulher, ela não teve relações, era uma mulher virgem. Uma menina de aproximadamente 15 a 16 anos. José, o seu marido,
o seu pretendente, um homem mais velho, porque era da cultura que o homem mais velho, ele desposasse as meninas mais novas, por volta dos seus 27, 30 anos. E como pode um homem se comportar quando sabe que a sua prometida, que a sua amada está grávida e que ela não foi fecundada por ele? Como você encara essa situação? E os homens? Como você encararia essa situação? Eu fico pensando assim, se a Aninha chegasse para mim e dissesse, Zé, eu estou grávida, e eu soubesse que o filho não era meu, como eu iria me comportar? E como a sociedade ia olhar para a Aninha, a partir dali, ela está grávida de quem? Não é de seu esposo José. Ah, mas ela está grávida do Espírito Santo. Como é isso? Por obra do Espírito Santo? Mas José era um homem tão justo, tão honesto. Porque se aquela mulher, se a sociedade daquela época soubesse que Maria estava grávida antes de ser consumado o casamento, ela podia ser apedrejada, morta. Mas José tinha cuidado com ela. Ele não queria desmoralizá-la. Ele não queria humilhá-la. E ele estava em pensamento, pensando como se afastar dela sem prejudicá-la. Como poderia ser isso? Olha a preocupação dele. Porque havia dúvida no coração daquele homem. Como ele poderia ter um relacionamento com a mulher se ele tinha dúvida no coração? Mas aí, em sonho, enquanto pensava, lá no versículo 20, diz assim, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aí, homens, diante dessa revelação em sonho, como você se comportaria? E o anjo continuou falando, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi uma declaração de amor. Alguém já fez uma declaração de amor para você? Não? Tome essa para você. João 3,16. É o próprio Deus Pai dizendo para mim e para você que Ele nos ama de tal maneira que Ele deu seu único filho. Deu seu único filho para aquele que crê nele não morra, mas tenha vida eterna. E Ele diz assim que esse Messias, o Cristo, Ele veio para quê? Para nos salvar de nós mesmos, para nos livrar dos nossos pecados. Cristo veio para se sacrificar por nós, pelos nossos pecados. Você já parou para pensar nisso, para refletir sobre isso? E isso não foi inventado, isso não foi dito, isso já foi predito no passado, lá no Antigo Testamento, em Isaías 7,14, onde ele diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus aqui, Deus na nossa presença. Ele saiu lá do alto, lá do seu trono da graça, um lugar lindo, maravilhoso, para vir para cá,
para esse mundo corrupto, para esse lixão. E ele veio como homem. E ele foi gerado no ventre de uma mulher. Deus poderoso, ele foi gerado no ventre de uma mulher virgem, sem ter contato íntimo com outro homem, para mostrar o poder de Deus, dele vir como Deus e ser gerado como gente, como homem, no ventre de uma mulher. E ele nasceu totalmente dependente. Porque, como todos sabem, o homem, se não tiver quem cuide dele quando ele é recém-nascido, ele morre. Diferentemente dos outros animais que poucas horas já estão andando, já estão buscando o seu próprio alimento, buscando a teta da mãe para se amamentar. O homem não, ele é totalmente dependente. E Deus foi dependente da mãe. Ele nasceu, ele teve que ser cuidado, ele teve que ser amamentado. E aquele homem, José, corajoso. A palavra de Deus diz que ele era um homem justo. Ele foi corajoso, porque ele creu na mensagem daquele anjo, em sonho. E ele se tornou o pai adotivo de Cristo. Ele chamou para si a responsabilidade de educar aquela criança, de cuidar daquela criança, de proteger aquela criança. E não permitir que a sociedade julgasse. Não permitiu que ninguém maltratasse aquela mãe, aquela criança. E ele foi obediente e ele deu o nome ao seu filho, porque José tomou Jesus como seu filho e ele deu o nome de Jesus. Deus conosco, aquele que está conosco. Jesus não veio pela vontade humana, Jesus veio pela ação do Espírito Santo, aonde o próprio Deus plantou a sua semente no ventre daquela menina. Esse é o propósito da salvação, é o plano da salvação de Cristo, que foi necessário para que nós possamos ser salvos, que Ele enviasse o seu Filho na forma de homem, 100% homem, 100% Deus. Tu crê? Amém. Amém. Que não tenha dúvida quem é Cristo Jesus. Isso foi predito 700 anos antes, por Isaías. 700 anos antes. Quem pode crer numa promessa dessa, uma profecia dessa? Porque hoje, quando você recebe uma profecia, com 2 dias você já acha que ela não vai se realizar. Mas Deus tem planos para cada um de nós aqui. Deus vem se realizando na vida de cada um aqui. Deus vem atendendo os teus pedidos. Muitas vezes tu recebe sem nem perceber que já recebeu. E tu recebe, tu reclama porque ainda não recebeu, quando tu já recebeu. Cristo Jesus é o melhor presente de Natal que alguém pode receber. Eu não estava programado para pregar agora de manhã, mas aconteceu um imprevisto com o pregador dessa manhã. E ontem, às 10 horas da noite, eu entrei em oração e pedindo a Deus uma passagem. Ele me deu essa. Só que eu não tive tempo de escrever. E eu estou falando aqui o que o Senhor está botando no meu coração. E eu passei essa noite, a madrugada toda em oração. Porque eu disse, Senhor, a primeira vez que eu vou pregar assim, sem ter escrito nada. Mas ele disse, Zé, vai dormir, porque eu estou lá com você. Do mesmo jeito que Ele me conforta, Ele conforta você. Quando você entende quem é Cristo na sua vida, quando você entende que Ele é Deus conosco, que Ele é nosso Salvador, não importa a situação em que você esteja,
Mas Ele vem cuidando de tudo. Ele vem tratando tudo. Tudo. Nos mínimos detalhes. Eu falei com a Aninha hoje de manhã. Porque não é fácil subir aqui, pegar esse microfone e falar de Cristo. E logo que a gente chegou na sala de preparação, a Aninha, Cristiano e Fabiola oraram por mim. E eu disse para o Senhor, que seja feita a tua vontade, Senhor. Que a tua congregação perceba que é tu falando para eles. E Cristiano hoje disse, você não disse que é um moleque de recados? E hoje eu estou aqui exatamente como esse moleque de recados. Eu estou tentando entregar para vocês a mensagem que Ele quer falar para cada um. Quem é Ele? Ele não é Papai Noel. Ele não se veste de bota preta, roupa vermelha, com chapeuzinho e aparece uma vez por ano. Ele é Deus conosco. Ele é presença real, diária, constante. A nossa mente está voltada para Ele constantemente. Semana passada eu vi uma reportagem que tem um apartamento em Recife, que tem vários Papais Noéis, que eles vêm do sul para trabalhar nas lojas, para promover as lojas, para promover o comércio. E esses homens são homens gordinhos, de barba branca, cabelos brancos. Tem um deles que diz que tinha 40 e poucos anos, mas ele descolore o cabelo e a barba para ficar branquinho. Cristo não é assim. Cristo não precisa descolorir. Ele é o que é. Ele é o grande eu sou. Ele se basta. Ele é suficiente. E quando você crê nisso, nada mais importa. Quando você olha para a situação em que você se encontra e olha para Cristo, você entende que Ele é suficiente. Que Ele seja suficiente na minha vida e na sua vida. Que esses dias de preparação você tenha o pleno conhecimento, o pleno entendimento que Cristo nasceu, viveu, foi crucificado, voltou aos céus, mas Ele vai voltar. E nessa preparação do advento, é como nós devemos estar prontos para quando Ele voltar. Nós devemos estar cheios da presença dEle, cheios da presença do Espírito Santo na nossa vida. Alimentados diariamente com a sua palavra. Buscando cada dia mais e mais a presença dEle. E não uma vez por ano. E não em momentos importantes, em datas festivas. Mas que nós possamos buscar o Senhor Jesus diariamente. Você já fez isso hoje? Qual a intenção que você veio aqui para o culto hoje, meu irmão, minha irmã? Foi para cultuar o nome do Senhor Jesus? Não é? Ele está nascendo. Ele está voltando. É a volta do Messias. Está muito próximo de mim e de você. Ele está aqui. Ele está passeando nesse lugar. E Ele quer uma oportunidade para sentar ao seu lado. E para dizer o seu nome. E dizer assim, eu estou aqui, do seu lado. Que você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Que você saia daqui pleno da presença dEle. Que você saia daqui plenamente consolado por Ele, fortalecido por Ele. E que você tenha motivos para celebrar a vida de Cristo na sua vida. Que essa seja uma manhã, louvor chega. Que essa seja uma manhã de celebração. Que seja uma manhã de festas. Se preparando, cheios da presença do Senhor. Para que no dia 25 a gente possa se alegrar na presença dEle. Que a gente possa louvar o nome dEle, elogiá-lo.
a plenos pulmões e que nós possamos ser ousados por estar na presença dele, que nós possamos ter a coragem de abrir a boca e dizer assim: o Senhor Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Ei, Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui tu estás, meu Deus, e eu creio na tua presença viva, santa e eficaz nessa manhã, nessa igreja, Senhor. E eu peço a ti, Espírito Santo de Deus, que tu venha, Senhor Deus, sobre cada um que aqui está, sondando cada coração, Senhor Deus. Que tu venha, Senhor Deus, inflando o coração, aquecendo o coração de cada um que aqui está, Senhor Deus. Até aqueles corações mais frios, mais duros, Senhor Deus, que eles percebam quanto são aquecidos pela tua mão, pelo teu poder, Senhor Deus. Porque não há outro nome a não ser ti, Jesus de Nazaré. Porque está escrito que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Que Ele é o Senhor. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.